Gênesis 41, 14 a 16 vai dizer assim: O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse: Tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Nós vemos aqui um homem chamado José. Ele, quando ele era novo, mais ou menos 17 anos, Deus mostra para ele o sonho que Deus tinha para ele. Eu quero dizer que quem trabalha tem sonho. Deus dá trabalho para quem sonha, porque todo sonho depende também de uma ação nossa. Deus sempre faz a parte dele. E é interessante que nós vemos um homem que prospera o tempo todo. Ele prospera na prisão, ele prospera na casa de Potifar e depois ele vai prosperar também no Egito. Então não importa onde colocavam José, ele era um homem trabalhador. A Bíblia vai dizer que ele se destaca na prisão, ele se destaca na casa de Potifar. Gênesis 39 vai dizer que o Senhor estava com ele, versículo 2, que ele prosperou e passou a morar na casa do egípcio. Quando você olha no versículo 4, agradou-se de José, que tornou administrador dos seus bens, porque ele cuidava muito bem da casa e tudo que possuía. E a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. José era um homem trabalhador. Ele tinha a mão de Deus, ele tinha a presença de Deus, mas ele trabalhava na casa de Potifar. Ele trabalhou na prisão também. Ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. E eu quero dizer para você que não importa o que você está passando, a luta que você está passando, confie em Deus. Entregue ao Senhor a sua vida. Faça a sua parte. Agora, eu acho interessante que quando o faraó, aliás, chama José aqui, ele limpa a barba, troca de roupa e toma um banho. José se prepara para o encontro com o faraó. O faraó era como se fosse o presidente daquela época, era um homem importante. Ele não vai a esse encontro de qualquer jeito. Eu quero falar para você que é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Se prepare para o que Deus quer fazer na sua vida. Se prepare para as coisas que Deus quer fazer. Deus deu um sonho para José, que os irmãos dele, o pai dele, a mãe dele iriam se prostrar diante dele. E esse sonho acontece agora, quando ele, no nome de Deus, ele fala assim: não cabe a mim, mas Deus vai dar a resposta, como nós lemos aqui no texto. Agora é o momento que depois de 13 anos, mais ou menos, ele chega, conta o sonho, e a Bíblia vai dizer, se você olhar aí em Gênesis 41, os benefícios que José ganhou por ele ter interpretado esse sonho. O faraó vai dizer assim: em você há o espírito dos deuses. Na realidade, tinha a presença de Deus. O faraó não quis reconhecer. E ele coloca o José como depois dele só, como segundo lá do Egito. E aí eu quero dizer para você, no capítulo 41, versículo 46, José tinha 30 anos de idade quando ele começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. José foi honrado. José ganhou ali o anel de selar. O anel de selar era como um cartão de crédito daquela época, que podia fazer tudo. Ele andou na carruagem de faraó. Ele não deitou ali. Ele não descansou ali. Vai dizer a Bíblia que ele percorreu todo o Egito. Ele trabalhou, meu querido. Faça a sua parte. Dê o seu melhor, que Deus vai fazer a parte dele. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Mas procure ser excelente em tudo que você faz. Procure pedir essa bênção que havia na vida de José, que aonde ele estava, ele era excelente. Aonde ele estava, ele prosperava. Aonde ele estava, ele abençoava, porque a presença de Deus estava sobre a vida dele. Seja o melhor trabalhador que você puder. Agora, entendendo que tudo que acontecer na sua vida é por causa do Evangelho. Não é a meritocracia, é a graça. E eu quero encerrar falando o seguinte. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que está passando por um momento muito difícil. E eu virei para ela assim e falei assim: em nome de Jesus, eu quero que você entenda que esse não é o final da sua vida. Deus ainda vai fazer muitas coisas. Talvez você não tenha o que comer, talvez você está passando uma necessidade financeira muito grande. Querido, peça a Deus para Ele te dar uma estratégia. Uma ideia muda tudo. Deus deu um dom para José. José interpretava sonhos. Deus deu sonhos para José. Que Deus derrame sonhos sobre a sua vida, que Deus te dê ideias, que você faça a sua parte, que Deus sempre vai fazer a parte dele. Eu repito a frase que eu falei: devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Que Deus abençoe a sua vida.